Os pontos que eu trago aqui são pontos que, no dia a dia, nós temos dialogado muito nessa casa, com o conjunto de deputados e deputadas, mas que me preocupa do ponto de vista da execuidade por conta do Estado. As falas são muito bonitas, as afirmações são muito ponderadas, e, na execução das ações, nós vimos várias discrepâncias com relação ao que a nossa secretária e que o secretário trouxe aqui. Em breve, nós vamos ter aqui uma audiência pública para debater a fundo os recursos, né, que nós não temos visto tamanha execução com relação ao acordo de Brumadinho e também aos problemas do acordo de Mariana. Mas é um assunto para uma audiência específica. Aqui eu quero também fazer jus, né, e como presidente da Comissão de Participação Popular, ao lado dos nossos deputados Marquinho Lemos, doutor Jean, o Leleco Pimentel, e agora com o Arnaldo Silva e o deputado Neilando, nós somos testemunha, né, de um trabalho bastante eficiente do ponto de vista orçamentário, conduzido pela equipe da CEPLAG. E aí o Caio, que estava aqui agora há pouco, ele tem dado muita ênfase, junto com a equipe técnica da Assembleia, na tramitação desse orçamento. Mas aí vem uma preocupação, deputado Ulisses. O orçamento da participação popular, da Comissão de Participação Popular, é oriundo do PPAG, onde, em 2 anos de PPAG, nós discutimos com a sociedade civil, com as entidades municipalistas e tudo mais, em torno de 2.000 projetos, cujo Estado tem executado apenas 0,0012% do orçamento, chegando aí na casa próximo dos 25 milhões de reais. Eu queria saber da nossa secretária se, em cumprimento à fala do secretário de governo na semana passada, se esse ano, uma vez que já passou 6 meses do ano, se o governo do Estado vai cumprir com o parlamento, que é quem aprova a lei, é quem aprova o orçamento, né, e vai dar o direito do cidadão mineiro a ter execução aí, né, de, no mínimo, 25 milhões de reais de orçamento proposto pela sociedade, em detrimento de um orçamento, né, de mais de 100 milhões de reais, que foi as demandas colhidas da sociedade. Então, essa é a primeira pergunta para a nossa secretária de Planejamento. A segunda, ela é com relação, né, tanto para a CEPLAG quanto para a Fazenda. Nós aprovamos aqui, com o apoio da ampla maioria dos deputados da base do governador, a Lei Salim Matar, que realmente é de matar, onde somente para a Localiza será dado, né, anualmente uma isenção fiscal na redução de IPVA de 3% para 1%, na casa de R$ 1 bilhão por ano. Somadas as locadoras, chega a mais de 4 bilhões de reais por ano. Porém, nessa lei, né, uma emenda da nossa autoria, em conjunto com o Bloco Democracia e Luta, garantiu lá o artigo 4º. O artigo 4º da lei permite estender a isenção, né, por parte da CEMIG, em detrimento do alto lucro que ela tem por ano, e esse lucro vai, parte dele, para o caixa do governo do Estado. Né, o artigo 4º da lei 24.398/2023, ao mesmo tempo que deu isenção de R$ 1 bilhão para as locadoras, garantiu que nós possamos possibilitar ao Estado a autorizar o perdão de dívidas e a isenção fiscal tributária para hospitais filantrópicos, APAES, asilos, lar de idosos e santa casas do Estado de Minas Gerais. E o levantamento que nós fizemos é algo que dá menos de 300 milhões de reais, dando condição dessas entidades sociais da saúde poderem estar em dia com a CEMIG e poderem acessar programas, como os programas de eficiência energética. A minha pergunta é, o Estado irá conceder essa autorização e esse perdão de dívidas para que os hospitais filantrópicos possam ter mais capacidade de atender os milhares de pacientes de Minas Gerais? Por último, quase por último, né? Também com relação à isenção fiscal e isenção tributária. Nós aprovamos, no ano passado, a nova lei do IPVA, que permite, né, o pagamento do IPVA a partir do mês de fevereiro, com 3 parcelas, né, fevereiro, março e abril, e também, após o mês de abril, o parcelamento até com cartão de crédito. Nessa nossa proposição, uma emenda da minha autoria também foi aprovada aqui nessa casa, garantindo a inclusão no artigo 12b, e foi sancionado pelo governador,
né, a Lei 25.070, que dispõe o seguinte, dispõe que qualquer condutor, né, e proprietário de veículo poderá realizar, no ato da fiscalização de trânsito, no ato da blitz, o pagamento de qualquer taxa, qualquer emolumento, qualquer multa, qualquer licenciamento, qualquer IPVA que tiver em atraso, através do que tem mais de moderno hoje, que são os aplicativos bancários, que são conveniados ao governo do Estado, que fazem o aprovisionamento do dinheiro no ato, ou seja, não tem como não pagar e na ação feita ali direto com o agente de trânsito. E aí o Estado vem e publica, através de um tal de SET, né, que é a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, uma portaria colocando que a confirmação que se refere o artigo 2º, parágrafo 12b da Lei 14.937, que aí foi a lei que eu acabei de ler para vocês aqui, que só poderá ser concretizado após a baixa bancária. Ou seja, queria perguntar aqui para a CEPLAG, né, e através do SET, que eu acho que cometeu uma aferição à lei aí, se uma portaria de um órgão criado 2 meses depois de uma lei sancionada é maior do que uma lei, né, aprovada nessa casa, sancionada pelo governador, e que, no próprio dispositivo legal da lei, não garante permissividade para uma portaria, para uma deliberação, para uma resolução, vir punir os meninos. E mais ainda, causando graves constrangimentos. Nós vimos semana passada, em Pará de Minas, um senhor de idade que fez o pagamento do ato, no ato da fiscalização de trânsito, ser detido pela Polícia Militar, com todo respeito, né, à Polícia Militar, mas com violência, com amarração, rebocando o carro do cara como se ele fosse um bandido. Então, eu queria saber se o Estado concorda em ele mesmo negar uma lei que o próprio governador sancionou. Porque, para mim, é crime, né? Um Estado não cumprir com a lei que ele próprio, né, rege seus equipamentos públicos. E, por fim, é tanto assunto que 3 minutos não dá, presidente, me perdoa, mas é muito assunto. Com relação à Propag, queria muito aqui dizer, né, primeiro, né, o meu repúdio à fala do vice-governador em um dos canais de propaganda, ou sei lá o que ele usa os jornais para se autopropagar, em falar que o presidente Lula está tomando patrimônio de Minas Gerais. É uma mentira descabível. Na verdade, o governo que não teve capacidade política de negociar uma dívida, que ele aumentou ela em mais de 60% em 6 anos, não teve capacidade de negociar a dívida, querer agora, a partir do Bloco Democracia e Luta, do presidente Tadeu, do senador Rodrigo Pacheco, que aprovou o Propag, e essa casa, né, aprovou aqui, em tempo recorde, a parte do Propag, para agora ir para os 11 projetos, um cara falar, né, que o presidente Lula está tomando os patrimônios de Minas Gerais. Quem está depreciando o patrimônio, quem deve ser lesado como probidade administrativa, é o governador, são seus secretários e é o vice-governador. Porque quando não fazem investimento da CEMIG, não fazem investimento da Copasa, eles estão precarizando o serviço público para vender de bandeja para os acionistas privados. Então, eu quero aqui primeiro trazer esse repúdio e quero fazer uma pergunta ao secretário de Fazenda, do ponto de vista amplo do Propag. As propostas trazidas pelo governo do Estado, que serão debatidas e construídas até outubro, com certeza, eu pergunto aqui, o Estado apontou que quer federalizar, né, a Codemig, a Codenge, a CEMIG e a Copasa. A minha pergunta é, as UENGs nem se fala, a minha pergunta é, qual a prioridade do governo do Estado para atender ao Propag sobre a federalização das estatais? E qual é a estatal com a prioridade a ser, né, tratada no Propag? Então, são muitos assuntos, presidente, eu não poderia abordá-los todos aqui, mas agradeço o tempo e aguardo a resposta dos nobres gestores. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Palavra, secretário da Fazenda. Boa tarde, deputado. Vou tentar responder da melhor maneira possível aqui as suas questões, começando pelo incentivo que é dado para os frotistas.
né? Nós, diversas vezes, trouxemos informações abundantes, né, que é um incentivo que não foi criado nesse governo, é um incentivo que atravessou diversos governos sem nenhuma mudança, né? É um incentivo extremamente benéfico para o Estado de Minas Gerais. Ele não é diferente de todos os benefícios que são dados em mais de 21 estados. Ele não é tão benéfico como o que é dado por Estado do Rio de Janeiro. Lá é 0,5%. Nos outros 20 estados é 1% de alíquota para o IPVA para as empresas frutistas. E eu posso, desculpe, eu posso lhe garantir que qualquer mudança traria um prejuízo enorme para o Estado de Minas Gerais em termos de arrecadação devido à quantidade de placas que são dadas para mais de 250 mil carros por ano das empresas que estão concentradas em Minas e que usam esses carros em todo o Brasil. Quem viaja, quando aluga, a placa é mineira. Por que será? Por que será? Isso significa o quê? Que o carro foi emplacado em Minas Gerais, significa que o ICMS ele aconteceu no Estado de Minas Gerais, em maior parte, e qualquer mudança nessa política, que atravessou governos, atravessou de maneira assim, imutável, ela traria um benefício ao povo mineiro, à receita tributária, e isso, imagino, que não seja de interesse para ninguém. Sobre os hospitais filantrópicos, entendo, conheço o tema, tá, deputado? Nós estamos dependendo de um convênio, você está falando da mesma questão, do ICMS, a gente está dependendo de um convênio lá no CONFAS para dar cabo ao tema, tá? A gente está batalhando também, né, essa discussão, né? Mas não é fácil, porque a gente depende do CONFAS, que vive numa votação por unanimidade. Então, tem um grande desafio ali. Mas nós estamos atentos. Sobre a questão da regulamentação da lei que o senhor fez menção, do pagamento do IPVA em tempo real ali, em uma eventual batida policial, nós estamos, sim, tratando, tá? Ele tem uma complexidade de operação grande, mas nós estamos focando e vamos, sim, trazer, num curto espaço de tempo, aí, uma opção a maior quantidade de bancos que a gente puder, para que possa fazer com que esse pagamento ocorra ali naquele momento e a gente possa regulamentar a lei da melhor maneira possível, segundo as limitações operacionais do nosso sistema de pagamento, né? Mas estamos, sim, correndo atrás dessa regulamentação, dessa operacionalização. Outro tema, o Propag, né? O senhor perguntou qual a prioridade do governo para as estatais. Deputado, hoje a nossa preocupação maior é atingir o 20% de amortização, que significa eu ter um conjunto mínimo ali de valor da ordem de 36 bilhões. E isso significa, eu também, né, como foi explicado pelo vice-governador, eu ter um valor que possa ser maior, né, que eu possa ofertar um valor maior que 36, para que, quando o Tesouro Nacional, para quando o BNDES trouxer a avaliação, a gente possa ter ali uma margem de erro, porque o valor pode não ser exatamente o suficiente, as condições de apresentação do ativo podem não ser atendidas, então o que a gente não quer é perder os 20%, né, de amortização. Portanto, a nossa estratégia é ofertar o máximo possível, para que a gente possa perder lá na frente, eventualmente, algum ativo, algum valor, né, alguma admissibilidade, e aí a gente quer garantir que a gente vai conseguir atingir o maior benefício para o Estado de Minas Gerais, que é a amortização de 20%, que gera o menor custo para a gestão da dívida pública. Eu não sei se eu esqueci alguma, foram as que eu anotei. Aí depois... Tem uma resposta da secretária. Deputado, complementando aqui as colocações do Luiz, né, falando da CPP prioritariamente,
nós corroboramos a relevância do papel da CPP e da construção das emendas participativas e a relevância de uma execução célere quanto a isso. Então, nesse ponto, o senhor já sabe que conta conosco, né, no nosso empenho de priorizar o debate participativo, né? A gente sabe da relevância, da necessidade de uma construção compartilhada, de um debate hercúleo. O senhor está vendo o Caia da nossa equipe. E é esse nosso intuito mesmo, é a gente fazer esse diálogo harmonioso, seja dentro da CPP, seja em prol da CPP, né? A gente tem um histórico de boas execuções de CPP nos últimos anos, acima de 90%. A gente também tem um volume grande de emendas impositivas que trazem um desafio grande para a equipe que executa e que implementa. Mas o senhor tem o nosso compromisso, enquanto CEPLAG, de buscar essa priorização contínua junto às demais pastas responsáveis pelo tema. O senhor sabe que não é um assunto exclusivo da CEPLAG ou de competência da CEPLAG, mas o senhor tem aqui nosso entendimento da relevância das emendas, da execução delas, assim como em relação a quaisquer outras frentes que sejam construídas de forma participativa. Então, nesse sentido, deputado, fica aqui o registro da nossa percepção comum de relevância das emendas de CPP. Em relação à SET, deputado, a SET ela é o órgão de trânsito atual. Realmente, a gente teve uma mudança, né? A gente tinha a figura do DETRAN, a gente teve, foi até dito aqui na minha apresentação, a gente teve uma transição que ela já vem aí de 2 anos, mas é muito pouco quando a gente fala de abordagens diferenciadas de modernização de serviços dessa natureza. A gente vem de um percurso longo, aí, de uma trajetória histórica, e, nesse momento, a gente vê a relevância de trazer, né, o papel imprescindível do policial, especificamente da Polícia Civil, contribuindo aí para uma qualidade na prestação de serviço de segurança alocado para as suas atividades precípuas. Então, o trabalho da SET, pensando na modernização, em sistemas digitalizados, é um trabalho muito, muito desafiador, é um trabalho que está alinhado nacionalmente, e ele traz, ao longo dos processos da execução deles com qualidade e com transparência, uma possibilidade de relocar esses policiais para suas atividades de competência precípua, ou seja, junto à própria instituição da Polícia Civil. Nesse sentido, alguns processos de modernização vêm sendo feitos mesmo. O senhor trouxe aqui um processo e até um caso concreto, e os casos concretos, gente, a gente precisa de cuidar deles com as especificidades que eles trazem. É inadmissível uma abordagem que não seja respeitosa, uma abordagem que não seja adequada. Então, esse é um ponto importante da gente registrar. Mas, via de regra, pensando o entendimento que o senhor colocou, e é até muito importante a gente ter a oportunidade de esclarecer aqui o papel dessa trajetória mais modernizada para a política de trânsito, uma política mais capilarizada, ou seja, que a gente consiga estar de forma mais efetiva em todos os nossos municípios. Mas a gente tem aqui, né, que o Código de Trânsito brasileiro ele prevê a remoção de veículos com licenciamento irregular. E a lei estadual permite que os condutores, que é o que o senhor colocou, regularizem a situação do veículo durante a abordagem para evitar a remoção. A compensação do pagamento naquele momento pode, sim, trazer alguns transtornos, pode, sim, trazer uma dificuldade de operacionalização. O senhor está coberto de razão em relação a isso. O que nos cabe? Nos cabe buscar uma modernização contínua desse processo para que esse pagamento seja efetivamente compensado naquele momento e que a gente evite esses transtornos. O pagamento de imediato ele já é uma inovação. A gente realmente não tinha isso processado. Então, o senhor está coberto de razão em colocar a situação ela não pode acontecer uma remoção a partir de uma comprovação de pagamento, uma remoção inadequada no trato, e nós estamos aí alinhados quanto a esse ponto. O que eu gostaria aqui de deixar claro é que erros de compensação serão acompanhados e apurados com prioridade. E, se o senhor puder depois nos remeter de uma forma mais específica o caso, para a gente dar a devolutiva para o senhor de forma concreta, seria muito importante para a gente. A gente conta com o senhor aí para que a gente possa fazer um trabalho transparente e alinhado de todos os pontos de melhorias que a gente faz para a política de trânsito. Lembrando que os desafios são enormes e que a gente tem, nessa casa, deputados que nos apoiam em ações muito específicas relacionadas à política de trânsito. O deputado Leonídio Bolsas aqui estava até conversando comigo, e esse papel é fundamental para que a gente consiga evoluir
sempre buscando a qualidade na prestação do serviço, né? Quando a gente consegue acessar um serviço de trânsito pelo nosso celular e facilitar a nossa vida, quando a gente consegue se locomover dentro do próprio município com mais facilidade a uma ECV, para tratar um assunto que é recorrente, corriqueiro da nossa vida enquanto motoristas ou, né, com algum outro problema relacionado a algum veículo, isso facilita a nossa vida. Então, o nosso desafio aqui é muito grande, de organizar processos modernizados, simplificados e digitalizados. A gente está longe de estar no melhor formato, mas o senhor tem o nosso compromisso de buscar a melhoria contínua e contar com esses pontos de atenção, esses alertas, esse olhar atento e efetivamente vinculado à vida de cada um dos cidadãos, ele é fundamental, elemento fundamental para que a gente possa efetivamente construir alternativas que respondam aos anseios da nossa sociedade. Então, eu agradeço aí a colocação do senhor e acho muito importante que o senhor depois me passe o caso concreto. Esse e todos os demais que o senhor tiver demanda, mais uma vez reforçando que a nossa porta do diálogo dentro da Secretaria de Planejamento ela é permanentemente aberta. Vai fazer considerações finais do deputado Ricardo. Obrigado, secretária. Eu sei do seu comprometimento e compromisso, e com certeza nós iremos trazer, né, para o Estado toda essa problemática. Então, gente, eu quero aqui pedir à secretária, dentro da fala dela, que de imediato suspenda, né, essa portaria 123, de 3 de fevereiro, porque ela é uma afronta à lei. Está bem claro que a lei permite, no ato da fiscalização rotineira de trânsito, ou de uma blitz, ou qualquer coisa, o pagamento por aplicativo, porque é um instrumento legal, garantido no convênio do banco com o Estado, e não tem como a pessoa forjar um pagamento. É no ato. E aí, com isso, né, eu quero que todo o povo mineiro envie para o meu gabinete todas as ocorrências que tiveram nos últimos 90 dias, porque desde fevereiro é que estão sendo prejudicados, né, com relação ao guincho, com relação a pátio, com relação à multa, para que o Estado, assim como a secretária bem colocou aqui, possa cumprir e devolver o dinheiro para o povo, e devolver também um pouco da moral, que muita gente passou muita vergonha e constrangimento em função de um Estado não cumprir a própria lei. Então, espero que o 7, né, cancele o quanto antes essa portaria. No mais, agradecer à secretária, que realmente a equipe da CEPLAG tem sido muito efetiva com relação ao cumprimento do PPAG, e eu não falo por mim, eu falo pelas mais de 500 entidades sociais, prefeituras, associações de municípios que participam da construção do PPAG. E aí, tendo ela, né, sendo efetivada, as ações, dá, né, garantia que o Estado possa, né, respeitar a vontade popular. Agora, com relação à Secretaria de Fazenda, eu fiquei feliz, pelo menos, com uma boa notícia aqui, né? A notícia de que a nossa emenda lá no artigo 4, né, da nova lei, né, Salim Matar, que é pioneira, viu, gente? Não teve outra oportunidade em outros governos, não. Ela vai garantir aí um convênio, né, através da Secretaria de Fazenda Nacional, do CONFAS, para que as Santas Casas, a Paz, asilos, tenham o perdão de dívidas. Então, com certeza, nós vamos dedicar, hoje mesmo vou ligar no gabinete do ministro da Fazenda, né, o ministro Fernando Haddad, pedindo que o CONFAS vote essa proposta quanto antes. Porque um Estado que dá mais de R$1 bilhão de isenção, de perdão para Localiza, 300 milhões para Santa Casas, para a Paz, para asilos, vai ser uma conquista popular, né, gente? Então, nós vamos cobrar isso aqui. Mas queria dizer aqui, secretário, que eu queria que o senhor levasse ao conhecimento do governador, né? Essa questão da lei Salim Matar não beneficiou só as locadoras e só com essa lógica aí de trazer emplacamento de locadoras aqui, não. Ela beneficiou também as transportadoras, principalmente com mais de R$600 milhões, as ligadas ao Grupo Zema, do grupo do governador. Então, tem um sério de gente beneficiado. E o nosso pedido aqui é claro, que dê também um benefício aí ao povo que sofre. A PAI, asilo, lar de idosos, né, Santas Casas, não recebe investimento do Estado. Então, a única compensação que podem ter é essa. E se pesquisar com qualquer cidadão mineiro, todo mundo vai concordar. Eu tenho um caso, deputado Ulisses, de hospitais que não recebem autoclave, não recebem LEDs, porque devem a CEMIG, e não pagam no dia a dia porque não conseguem negociar. Então, vai ser uma conquista que eu fiquei feliz de saber que o secretário vai cumprir com esse compromisso conosco. Por fim, também, agradecer aqui ao nosso presidente por permitir a extensão do prazo. Tem também um outro pedido nosso,
né, em conjunto com o Bloco Democracia e Luta, todo ano a minha região, o norte de Minas, o Jequitinhonha, o Mucuri, o Noroeste, sofre com a situação da seca. E todo ano eu venho aqui e peço, faço emenda ao projeto de lei, dialogo nas comissões, dialogo com o governo não dá, né, a isenção na venda a isenção do ICMS na venda do gado do nosso povo. E aí, deputado Ulisses, se for na lógica das locadoras, lá no norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, o nosso produtor rural, o nosso trabalhador rural, ele perde no preço, no mínimo, 18%, que o ICMS na venda do gado é 18%. E na Bahia é 2%, no Espírito Santo é 2%, em Goiás é 1%, em São Paulo tem épocas que até 0%. E o Estado, o maior produtor de rebanho bovino no Brasil, vai lá e taxa ainda mais os nossos agricultores. Então, eu queria pedir que essa questão, né, do ICMS na venda do gado seja revista. Agora vai começar a seca e vai ser brava, porque o frio está grande lá no norte. Se o frio está pesado, senão a seca vai ser pior ainda. E, além da venda do gado, é a questão também descabível dos nossos laticínios. Os laticínios de área confrontante com o Espírito Santo e com a Bahia estão perdendo leite, né, estão deixando de produzir, né, os lácteos aqui no Estado para os laticínios do Espírito Santo e da Bahia, porque lá a produção de leite, né, pasteurizado é 0 alíquota. Então, pena que o debate é tão caloroso, tão importante, por um tempo tão curto. Mas eu queria agradecer as respostas e contar para que possam receber esses nossos pedidos e dar encaminhamento justo a todo cidadão mineiro. Muito obrigado.